Eu sei que você já deve ter lido, relido, escutado este texto e visto várias mensagens com esse texto. Mas é interessante que a palavra de Deus, ela nunca... Aquilo que o Senhor quer falar conosco, Ele nunca fala de novo a mesma coisa. Ele fala uma coisa nova, sempre para a gente. Então fica atento que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Mateus 14, do 22 ao 33. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se a Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, mandas-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pai, fala conosco nessa noite. Que só o Senhor fale agora nesse momento. Tira nossos impedimentos, tudo aquilo que porventura nos atrapalhe de entender a Tua palavra. Te pedimos, te imploramos, fica à vontade em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Não é meu genro não, mas é meu filho de consideração, de carinho. Obrigado, Maurício. Irmãos, na minha caminhada cristã, eu tenho sempre procurado ler a palavra de Deus, prestando atenção em detalhes que estão no texto e às vezes a gente passa batido. A gente acabou de ler um texto de Atos, capítulo 12, em que o autor força a gente a perceber que eles oravam e não acreditavam. O próprio Pedro estava vendo a situação, mas não estava acreditando. Isso está ali no texto e às vezes a gente lê e vê só um milagre. Por que isso está lá? Porque você tem que prestar atenção no que a mensagem que o autor está querendo te passar, que Deus instruiu ele. E nesse texto, alguns detalhes muito interessantes, que vão além do fato dele ter acalmado a tempestade e de Pedro ter andado sobre as águas. A primeira questão que me chama a atenção no texto é que a gente, muitas das vezes, tem uma tendência de olhar para Pedro, e eu gosto muito de Pedro, quem já conversou comigo sabe disso, um dos discípulos que eu gosto muito de observar é o Pedro, porque Pedro era humano, falho igual qualquer um de nós. Ao mesmo tempo que a gente ressalta os erros, a gente às vezes não presta atenção nas qualidades de Pedro. E a gente tem uma tendência a apontar o dedo para Pedro tremendamente. Presta atenção logo no versículo 22.
E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Eles tinham acabado, se você ler um pouquinho antes, 21 para trás, dá uma checada aí na sua Bíblia, você vai perceber que eles tinham participado de um dos maiores milagres narrados na Bíblia, e que não à toa é repetido o relato em Mateus, Marcos, Lucas e João. A multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Isso foi algo marcante. E eles estavam de um lado do mar da Galileia, presenciaram tudo isso, Jesus pegando 5 pães e 2 peixinhos e alimentando uma multidão, que o texto sagrado diz que era cerca de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Simples, né? Simples assim. 2 peixinhos, 5 pães, Jesus transforma em alimento para uma multidão, e eles tinham acabado de ver isso. E Jesus ordena que eles atravessem o mar da Galileia. E o texto fala no versículo 23, que Jesus não foi com eles. Ele despedia a multidão e subiu ao monte para orar, irmãos. Repararam que durante esse culto a gente tem falado de oração o tempo todo? Jesus tinha uma vida de oração. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas preste atenção, o texto está chamando a tua atenção para dizer: ele subiu ao monte para orar à parte. Você tem orado à parte com o Senhor? Às vezes a gente ora no coletivo, a gente ora porque alguém provocou a oração, mas Jesus tinha uma intimidade com Deus, que ele tinha prazer de falar com ele, e fazia isso também sozinho. Entra no teu quarto, fecha a sua porta, e o Pai que te vê em oculto te responderá. Vida de oração. E se você reparar, quase todos os relatos de milagres da Bíblia são precedidos de Jesus orando. Na adversidade ou na hora do milagre, Jesus orava. Preste atenção nisso, irmão. Se você não sente prazer em orar, tem alguma coisa errada na tua caminhada cristã. Nós temos que ter prazer de orar como Jesus tinha. E chegada já tarde, estava ali só. E o versículo 24 começa a história que nós vamos conversar um pouquinho, e o tempo vai nos ajudar hoje, para a glória de Deus. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles já tinham navegado um bom espaço de tempo, não tinha mais como voltar. E o mar começou a ficar agitado pelas ondas. Abre a tua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6. Irmão, quando a gente fala assim, abre a sua Bíblia, abre mesmo. Daniel falou uma coisa aqui de manhã, quem estava aqui de manhã escutou o Daniel falar, e é verdade. Eu também, a gente está ficando com o hábito de não folhear a Bíblia. Porque a gente tem o data show, a gente tem o celular, a gente bota lá no Google, Mateus tal, já vem o texto prontinho para a gente printa, manda para o outro. Vamos insistir, vamos lutar contra isso, e vamos continuar folheando a Bíblia. Vamos usar a tecnologia, mas vamos folhear a Bíblia. Porque força a gente a querer ler o texto. E a gente começa a questionar o texto, e isso é bom. Porque o Espírito Santo vai ver teu interesse e vai falar, tu quer aprender mais? Então vem cá que eu vou te levar mais profundo. Se tu não quer ter essa intimidade com Deus, tudo bem. João capítulo 6, procure aí no texto aí, ele diz que já tinham remado 5 a 6 quilômetros, eles não estão correndo não, eles estão remando, já estava longe. Marcos capítulo 6 vai dizer que fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, já estavam longe da costa. Mateus 8, eu não estou dando o versículo, mas você vai achar o texto aí facilmente, porque o capítulo tem subtítulos. Quando igualmente uma tempestade aconteceu, lá em Mateus 8,
Jesus estava no barco e aconteceu aquela famosa frase que a gente escuta em muitas canções: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Em Mateus 8 relata que houve um episódio do barquinho também estar lá na tormenta do mar, mas Jesus estava nesse episódio agora Jesus não estava no barco. Repararam isso? Jesus estava orando. Eles foram sozinhos. E talvez algum deles devem ter pensado: e agora? Se deram conta, depois de 6 quilômetros para dentro do mar, que Jesus não está lá agora. E o mar está agitado. De tal maneira que o texto fala, no texto de Marcos fala, que eles estavam fatigando, estavam cansando. Meu querido, quantas vezes em nossa vida nós estamos em uma situação muito parecida com os discípulos. Parece que o nosso barquinho não vai aguentar nem mais um minuto. E a gente está se cansando de lutar para manter o barco em pé. Salmos 116, versículo 3 e 4. O salmista desabafa dizendo: os cordéis da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderam de mim, encontrei aperto e tristeza. E aí o que ele faz? Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Quando você estiver no meio do mar, no meio da agitação, e o teu barquinho está querendo virar, o que você tem que fazer? Invocar o nome do Senhor. Amém? Invocar o nome do Senhor. Se tem uma coisa que você não vai conseguir viver nessa terra é sem tempestade. A tua caminhada nessa terra, em algum momento, se você ainda não tem, pode ter certeza que vem chumbo grosso aí. Você vai passar por tempestades. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Você vai sofrer, irmão. Só que você tem uma coisa que é a paz que excede todo entendimento. O sofrimento vem, mas o Senhor está contigo. Mas você vai passar tempestades e turbulências na vida, seja o desemprego, seja uma doença, seja um problema com o filho ou uma filha, enfim. Tempestades fazem parte da vida nessa terra. E há momentos, irmãos, que nem o mais valente dos homens, nem a mulher mais fortaleza que existe, consegue resistir à tempestade sozinho. Vai ter momento na vida que você vai chorar. Vai ter tempestade no teu barquinho que você vai cair em pranto. E aí você tem que fazer o quê? Invocar o nome do Senhor. Você vai sentir medo? Sim, mas o medo não vai dominar você. Você vai sentir dor? Sim, mas isso não vai ser suficiente para mudar a tua fé em Jesus. Você crê nisso que eu estou falando até aqui, irmãos? Eles estão numa situação de adversidade. As ondas estão batendo com força. E aí o texto diz no versículo 25: a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Os teólogos aqui presentes, os estudiosos aqui da nossa igreja, vão saber confirmar que, para o judeu, a ilustração do mar era como se a profundeza do mar fosse o inferno, a morte. E eles estão vendo alguém andando por cima do mar. Esse alguém era Jesus. Mas eles pensaram que era o quê? Um fantasma. A quarta vigília da noite, 3 horas da madrugada. Imagina, Ismael, barquinho, no meio do mar, 3 horas da manhã, tudo escuro, tempestade batendo, eis que surge
um sujeito no meio do nada, aí você falaria, glória a Deus. Quem falaria isso aqui, por favor? Levanta a mão. Todo mundo ia ficar em pânico. Percebe? Os discípulos ficaram em pânico porque a natureza humana é o quê? A gente sentir medo. Jesus então está dirigindo para eles andando por cima do mar, ainda por cima do mar. 26. E os discípulos vendo andando sobre o mar assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Gritaram com medo. É interessante, irmãos, que a Bíblia ela não esconde as reações do ser humano. E a gente tem aprendido aqui na igreja que você não deixa de ser humano por estar com Jesus. Você está sofrendo, irmão, um problema? Está triste? Você é humano. Você é ser humano. Quem te falou que você não vai sofrer? Não vai sentir tristeza? Só que isso não vai dominar você. A tempestade estava batendo no barco, até aí, normal. Sentir medo? Normal. Mas você não pode permanecer nesse estado, isso não pode dominar você, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu preciso crer nisso. Eu nem tenho que ficar com a ilusão de que não terei aflição, porque eu terei aflição, porque Jesus nunca escondeu isso. Mas nenhum problema pode me dominar. Há diversos personagens na Bíblia que sentiram medo, que fraquejaram. Moisés sentiu medo, nem tinha começado a missão, sentiu medo. Ele chega para o Senhor e fala, eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, o Senhor vai fazer. Eu sou isso, vai fazer. Eu sou isso, cala tua boca e faz o que eu estou mandando. Eu sou isso, isso. Tá bom, vou botar Arão contigo. Agora vai, qual é a desculpa? Medo. Elias tinha acabado de ver o fogo descer do céu e consumir 450 homens. Jezabel soprou um vento lá que ia fazer alguma coisa com ele. Ele ficou com o quê? Medo. Fugiu para a caverna. E tantos outros personagens da Bíblia. O próprio Pedro, que é o personagem desse texto. Pedro teve medo. Negou a Jesus 3 vezes. A gente sente medo, irmãos. E é por isso que o Espírito Santo tem que estar dentro de nós, e a gente tem que estar convivendo com intimidade com Ele, para esse medo não se apoderar da gente. O mundo que nós vivemos é um mundo mau. Problemas, aflições, adversidades, e muitas delas enviadas por Satanás, vão bater no nosso barquinho. Só que a gente não tem que permanecer com medo, é invocar o nome do Senhor e confiar nele. Quando você menos esperar, o Senhor já resolveu o teu problema. Mas o texto continua dizendo que os discípulos estavam atemorizados. E repara que eram 12 discípulos, correto? 12 discípulos no barquinho. Todos estão com medo. Todos estão vendo a cena de alguém vindo andando sobre o mar. E nenhum deles identificou naquele momento que era Jesus. Versículo 27. Repara que o texto te chama a atenção para algo fantástico. Jesus, porém, lhes falou logo. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, amado. Ele não ficou lá esperando e rindo lá. Vamos ver até onde que esse povo aguenta de medo. Vamos ver. O que Jesus fez quando percebeu que eles estavam com medo? Logo disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Interessante que nesse texto, quando Jesus fala isso, ele diz, não era para vocês ter medo. Não, ele não fala isso. Ele reconhece que eles estavam com medo e diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus sabe que você pode ter medo. Mas quando você está com medo, ele logo te fala, calma, eu estou aqui.
Escuta a minha voz. O problema é que às vezes a gente não conhece a voz do Senhor. Rode no texto que a gente deu de Atos 12. Ela escutou a voz de Pedro. Por quê? Porque tinha intimidade com Pedro. Pedro vai ser o que vai conhecer a voz de Deus aqui, de Jesus. Escute, 2 Coríntios 4, versículo 8 ao 9. 2 Coríntios 4, do 8 ao 9. Marca esse texto na sua Bíblia. Abra a Bíblia aí, dobra a página da Bíblia aí. 2 Coríntios 4, versículo 8 ao 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos. Percebeu? Abatido. Você pode cair também, mas não destruídos. Isso aqui quebra toda a teologia mentirosa que pregam por aí que crente não fica doente, crente não tem problema, crente não perde emprego, crente é Superman. Até o Superman tem problema com criptonita. E o crente não, o crente é super-homem. Aí ele acha que não pode desabafar com o seu irmão, pedir ajuda ao irmão, porque ele é super crente. Ele não tem problema. Meu irmão, sai dessa hipocrisia. Você tem problema sim. O fato de você ser cristão não te tirou do mundo. A gente continua vivendo neste mundo que jaz no maligno. A gente só vai ter paz plena quando a gente chegar na vida eterna, lá na glória, na mansão celestial, lá na casa do Pai. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada. Lá sim, lá não vai haverá tribulação alguma. Ele cessará toda lágrima. Mas enquanto você estiver aqui, e quanto mais você servir a Jesus, quanto mais profundo for teu relacionamento com Deus, mais Satanás vai querer jogar dardos na tua vida. O teu barco não vai ter navegação tranquila. De vez em quando ele vai balançar. E você vai quase cair no mar. E aí você tem que invocar o nome do Senhor. E quando ele responder, você tem que conhecer a sua voz. E só conhece a voz de Deus quem tem intimidade com Ele. Quem tem uma vida de oração. E o texto continua. Versículo 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. O único discípulo que teve a intrepidez, a ousadia de falar com Cristo, me deixe ir encontrar contigo, foi Pedro. Os outros 11 discípulos ficaram amedrontados no barco. Está cheio de crente assim. Quer mais de Deus, mas não quer enfrentar. Quer ir ao encontro de Deus, mas quer que o Senhor faça uma rampa por sobre as águas. Ele quer viver por fé, mas não quer exercer a fé. E é por isso que quando ele recebe um laudo, um diagnóstico médico negativo, ou seja, ao contrário, positivo, a doença está ali, ele entra em pânico. É por isso que quando ele perde o emprego, ele entra em pânico. É por isso que quando o filho é preso, ele entra em pânico. É por isso que quando o marido ou a mulher quer separar, ele entra em pânico. Porque não tem intimidade com o Deus de Israel. Você precisa conhecer a voz de Deus, irmão. Você tem que ter tanta intimidade com Deus, que a voz dele seja percebida por você com tranquilidade. O Espírito Santo fala com você e você percebe. Ele te dá discernimento. Só tem isso quem tem intimidade com Deus, irmão.
Me conhecereis quando me buscardes de todo coração. Todo coração. Pedro tinha intimidade com Jesus. A intimidade é uma ação efetiva de proximidade entre as pessoas. Pedro era um dos 3 que conviviam com Jesus nos lugares mais íntimos. Pedro, Tiago e João. Mas Pedro tinha muita intimidade com Cristo. Ele estava na transfiguração, ele estava quando Jesus curou a filha de Jairo, ele estava no Getsêmani. Lá estava Pedro, que tinha intimidade com Deus. E para fazer o exercício de fazer prova de mim, ele precisava ter ousadia para querer andar sobre as águas, que não era algo natural, era algo sobrenatural. Versículo 29, ele disse, vem. Uma coisa também que eu preciso aprender, é que quando eu peço algo ao Senhor com fé, eu preciso estar preparado para a resposta dele para mim. Jesus disse, vem, Pedro, vem, Pedro. E Pedro não ficou pensando, vou ou não vou? E ele disse sim, e agora? Vou, não vou? O que Pedro fez? Ato contínuo. Ele desceu do barco, andou sobre as águas. Ele viveu o sobrenatural. Aos olhos humanos, os discípulos ficaram vendo aquela cena e falaram, é maluco, vai se matar. E Pedro não estava nem aí para que eles estavam pensando ou deixando de pensar. Ele estava confiando na palavra de quem ele conhecia a voz. Quando você conhece o Senhor Deus dos exércitos, quando o Espírito Santo habita em você, quando Ele te fala, você obedece. Você não tem dúvida de quem está falando contigo. Pedro pediu e o Senhor ordenou, vem. E ele andou sobre as águas, ele obedeceu a ordem. Eu não sei dizer quantos passos Pedro deu, se ele deu 1, 2, 3 passos e caiu. Eu sei que ele andou sobre as águas, porque em nenhum momento ele pensou em desobedecer ao Senhor. No versículo 29, há um outro detalhe muito interessante também. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Ele escutou, vem, e desceu. Ele saiu da sua zona de conforto, porque o lugar mais seguro para estar naquele momento era no barco. Reclamando, murmurando, chorando, amedrontado, era o barco. O mar estava agitado, mas o barco ainda era o barco. Vocês estão entendendo, irmãos? O barco ainda era o barco, era o lugar mais seguro em relação ao mar. E às vezes a gente está assim na vida cristã. A gente está com um problema, precisa do milagre do Senhor, mas a gente prefere ficar na nossa zona de conforto, no natural, nos olhos humanos. A gente não quer viver o sobrenatural, a gente não quer sair do barco. E o Senhor quer agir na nossa vida no sobrenatural. Ele não quer que você viva a vida cristã no natural, porque é pela fé. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Se você ficar no natural, você se tornou um religioso. Um cristão tem que viver o sobrenatural. O desemprego está aqui, mas eu vejo pela fé que Deus vai me dar a provisão. Eu estou com laudo negativo, mas eu vejo pela fé que o Senhor vai intervir em meu favor. A minha família está sendo destruída, mas o Senhor vai intervir, porque eu vejo pela fé o sobrenatural. Amém? Mas aí o versículo 30. Pedro estava indo tão bem. Mas aí o versículo 30 mostra que aconteceu algo no caminho. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou. Ele estava indo bem, ele estava focado no Senhor,
ele estava com a voz no seu ouvido dizendo: vem. E ele estava caminhando, mas no meio do caminho, do percurso, ele sentiu o vento forte e teve medo. Talvez seja a tua situação aqui nessa noite. Você entrou aqui na igreja, você estava firme trabalhando, você estava empenhado, firmado, vivendo sobrenatural, e aí um vento de fofoca, um vento de intriga, um vento maligno de Satanás soprou, e você desviou o teu olhar e passou a dar atenção para o barulho do vento. E agora você que andava andando sobre as águas, prestou atenção no que você estava fazendo no natural. Esqueceu que você estava vivendo sobrenatural. E o que acontece com quem faz isso? Pedro afundou. Ele teve medo. E mais do que isso, permaneceu no medo e afundou. Mas é interessante que o versículo continua dizendo que quando ele começa a afundar, ele começa a cair, ele lembra quem é o Senhor dele. Ele clama e diz: Senhor, salva-me. Ele conhecia Jesus. Você conhece Jesus, irmão? Conhecer Jesus é ter certeza que Pedro tinha. Ele estava caminhando bem, ele caiu, ele errou, nós erramos. Mas quando ele está afundando, em vez de ele continuar afundando simplesmente, ele clama o nome de Jesus. E o Senhor, de imediato, estende a sua mão e salva-o. O Senhor sempre estende a sua mão para aquele que clama e invoca o nome dele. Sempre. Você pode estar lá no fundo do mar, no pior cenário, a maior desgraça aos olhos humanos. Se você invocar o nome do Senhor, o Senhor estende a sua mão. A mão dele não está encolhida. Ele estende a sua mão e te resgata do lugar que você estiver. Mas você precisa invocar o nome dele. Você precisa clamar o nome de Jesus. Você estava caminhando sobre as águas, você estava vivendo sobrenatural, ok, você caiu, você se distraiu, você desanimou, você parou de viver a igreja, você agora é um crente turista, não ora, não lê a Bíblia, não visita, não faz nada, caiu. Mas se você clamar o nome do Senhor, Ele estende a sua mão e te bota de volta do lugar que você estava antes. Ele te bota no barco, Ele te bota de novo para viver o sobrenatural. Mas você precisa invocar o nome do Senhor. E nós vamos fazer algo diferente nessa noite. Eu ainda não acabei a mensagem. Mas nós vamos orar. E eu quero, porque eu também preciso que Deus olhe para mim, tenha misericórdia de mim, e me ajude a olhar as coisas com os olhos da fé. E se você também, como eu, precisa disso, eu quero te convidar que você venha aqui na frente. Santo e bendito Deus, te louvamos, ó Pai, te agradecemos porque o Senhor é o comandante das nossas vidas. Teu Espírito, ó Pai, está presente nesse lugar. E nós cremos, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, que as orações que foram feitas aqui nesse altar serão respondidas para a honra e glória do Teu nome.
Não se turbe o vosso coração, ó Deus, que essa palavra entre agora de força no nosso coração, que nós tenhamos calma, paz, porque pode vir a tempestade que for, o Senhor comanda a nossa vida e comanda a natureza, e tudo o que acontece não sai do teu controle. Querido, a gente vai terminar a mensagem. Eu quero que você preste atenção, só mais um detalhe. Jesus, ele não obrigou nenhum dos discípulos a sair do barco. Ele não arrancou ninguém do barco. Pedro exercitou o que nós exercitamos agora aqui na frente: a fé. Isso que aconteceu aqui na frente, irmãos, a ciência não explica. É fé. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Pedro nos ensina tanta coisa. A gente, como ser humano, a gente erra. Mas quando a gente tem fé em Jesus, quando a gente consegue reconhecer a voz de Jesus, Ele estende a mão. Eu quero te pedir, irmão, que você saia dessa noite com essa convicção que não importa o estado de problema que você se encontra, se você invocar o nome do Senhor, Ele vai estender a mão. Pode ser o vale de ossos secos, o Senhor, quando estende a mão, Ele gera vida. É o sobrenatural. Pedro andou sobre as águas porque ele tinha fé. E a gente vai terminar esse momento mais uma vez orando ao som dessa linda canção: quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Robertinho vai dedilhar essa música e a gente vai orar. Você e Deus agora, em particular. Papai do céu e você. O Abba Pai e você. Irmão, ora. Está cedo ainda. Ora. Curva a tua cabeça em reverência ao Senhor, Deus dos exércitos. Conversa com Ele, abre a tua boca, fala com Ele. Quando você menos esperar, Ele já resolveu o teu problema.